Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o ponto da virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Se olharmos superficialmente, a história da Daniela Thieme Kano tinha tudo para ser perfeita. Neta de japoneses, ela foi educada numa família com costumes bem tradicionais e, juntamente com seus irmãos, sempre estudou nas melhores escolas e também estudou música e um esporte. Finalmente, acabou fazendo medicina para seguir a mesma profissão do pai. Parece uma história perfeita, né? Mas somemos a isso o fato de que ela não tinha certeza da sua vocação, fez medicina sem querer e abandonou tudo para abrir um restaurante japonês em Florianópolis. Depois de um ano, decepcionada com a vida, fumando, percebeu que tudo estava errado. Não conseguia entender como poderia estar morando num lugar que sempre quis, fazendo algo que ela sempre quis, frequentando festas badaladas e não ser feliz. O que estava faltando? Será que era Deus? Vamos saber agora como foi que ela finalmente encontrou a paz e conheceu aquele que é capaz de mudar uma vida em 180 graus. Daniela, que privilégio para a gente ter você aqui. Já faz tempo que eu ficava sonhando com esse momento de poder ter você aqui. Muito obrigada, viu? De nada. Então, fala um pouquinho para a gente da sua infância. Contextualiza um pouquinho para a gente. Então, eu vim de uma família assim, eu sou terceira geração de uma família de japoneses. Meus avós vieram no início do século, fugindo da guerra, numa situação super precária. E eu fui educada numa cultura extremamente tradicional japonesa, apesar de estar no Brasil. Então, os meus costumes sempre eram de frequentar uma escola japonesa, né, paralelamente uma escola tradicional aqui no Brasil, para manter a cultura, né? Então, a gente comendo sempre comida japonesa, mantendo o contato, né, com o shintoísmo assim, tradicional e sempre também tendo as amizades, né, as festas e o convívio como se fosse uma redoma, assim, apesar de estar no Brasil só andando com os japoneses. Olha só, mas que interessante, né? Essa realidade de viver numa comunidade, né? Que tinha muita influência sobre você, pelo jeito. Com certeza, inclusive na adolescência, era interessante que em São Paulo tem ainda, né, um clube que eles fecham só para japoneses. É mesmo? Então era uma boatinha, assim, que quando a gente é adolescente quer começar a frequentar algumas boatinhas e tal, e meus pais permitiam que eu ia nessa boate aí que só frequentavam japoneses. Quando você chegou na sua juventude, qual que era um ideal de felicidade para você vindo dessa base, com essa cultura que você recebeu? Qual era um sonho da sua vida? Então, o japonês tem muito assim, ele é muito regrado, muito disciplinado e também materialista, assim. Então, a gente acredita que se faz tudo corretinho, disciplinadamente, você vai se dar bem na vida, materialmente falando, né? E eu tinha esse sonho, assim, de realmente seguir uma carreira, né? De me dar bem, assim, profissionalmente. E como a maioria, né? De uma família de classe média. E aí você acabou começando a faculdade de medicina, né? Sim. E depois, por que você mudou de ideia e acabou indo parar em Florianópolis? Então, eu fiz a faculdade de medicina um pouquinho, assim, contrariada. Eu achava que meu pai estava forçando um pouquinho mais. Eu sou filha mais velha de 3 irmãos. E ele sempre foi um pouco mais, assim, rigoroso. E eu achava que tinha que seguir o que ele estava falando mesmo, porque eu também não sabia o que eu queria fazer. E aí acabei fazendo a faculdade, passei em Botucatu, que é no interior de São Paulo. E
E pela primeira vez na vida, eu estava longe dos meus pais. E comecei aquele questionamento, será que eu quero ser médica, será que eu não quero? Começou a aumentar quando eu comecei a fazer as aulas de medicina, participar de anatomia, vendo aquele monte de cadáver. Depois, no segundo ano, eu vendo aquele monte de parasitas, né, aquelas lâminas. E eu não me identificava com aquilo. Mas eu fui indo, empurrando com a barriga e tal. E meu pai eu sempre voltando para São Paulo, que meus pais moram em Santo André. E eles falavam, tá tudo bem? Eu, não, acho que eu quero desistir. Meu pai, não, aguenta até o segundo ano, aguenta até o terceiro ano, quarto ano. Aí quando eu já estava no quarto ano, não tinha mais o que fazer, né? Eu já estava quase me formando e acabei me envolvendo, assim, com amizades muito, né, assim, com amigos que gostavam muito de festa. E eu era da comissão de festas, inclusive, né, da minha turma. Eu organizava sempre até uma banda de rock, né? Eu tive só de mulheres, a gente dava shows e tal. E até que eu me formei e fiz minha especialização em São Paulo. Saí de uma cidade do interior, fui para São Paulo e não estava me adaptando mais à rotina de São Paulo. Cidade grande? Cidade grande, aquela bagunça. E aí eu decidi que eu queria mudar, assim. Eu falei, eu não quero mais morar aqui nessa cidade muito barulhenta. Eu morava lá perto da Paulista e muito estresse no trânsito. E eu achava que eu tinha que estar em outro lugar. E aí recebi a proposta de morar em Florianópolis. Foi assim que você foi, então, para Florianópolis? Sim. Com todo essa mudança, né, que deve ter acontecido também de você, além de ter saído de junto dos seus pais, que era uma comunidade de muita influência sobre você, ter ido morar no interior, e depois voltar para a cidade grande, nessas fases que você teve na sua vida, né, com relação à questão religiosa, você tinha essa consciência espiritual, você tinha esse interesse pelo espiritual, né? Como é que era esse lado da sua vida? Então, a minha família me colocou, desde criança, eu estudei 9 anos no colégio católico. E da parte da família, era uma coisa mais assim, shintoísta por tradição. De tradição mesmo. De fazer aquele culto aos mortos, né, de ter o Hotoke-san, que é uma casinha que os irmãos mais velhos preservam, com a foto dos antepassados. Mas né? Uma coisa mais por cultura. Por cultura. E quando a pessoa morre, tem toda aquela missa até os 50 anos após a morte, né, do falecido, tudo. Então a gente acende um incenso, né, leva comida para os mortos e tal. Geralmente nas casas dos tios mais velhos é que eles mantêm. Que mantém ainda. Isso. Nesse período que você mudou e foi para Botucatu, envolvida ali naquele ambiente acadêmico e tal, você tinha uma vontade pelo espiritual ou não? Não buscava nada. É mesmo? Não tinha curiosidade. Vazio, curiosidade. Até minhas amigas eram um pouco envolvidas assim com taoísmo, né? Umas iam em cartomantes, espiritismo, mas eu nunca tinha me interessado, assim eu não frequentava junto com elas. Que curioso. Depois que você foi morar em Florianópolis, você disse que terminou o curso de medicina, fez especialização e a continuação lógica da história seria, comecei a exercer minha profissão. Mas o que aconteceu lá em Florianópolis? Então, eu tinha um sonho, na verdade, de não ser médica, 100% médica. Eu achava assim, eu não conseguia me ver dentro de um hospital. E eu lembro que meu pai tinha um amigo que era médico e tinha um restaurante. Eu achava aquilo o máximo. Falei, olha, para ser médico não precisa ser só ser médico, eu posso ser dono de um restaurante. E esse amigo meu que me chamou em Florianópolis era exatamente para abrir um restaurante. E eu acabei indo para lá, mas nunca pensando em largar a medicina. Eu achava que dava para conciliar as duas coisas, né? Ah, entendi. Ali em Florianópolis, uma cidade bonita, né? Muitos brasileiros sonham em morar em Florianópolis. Você jovem ainda, como que acabou sendo o seu estilo de vida ali? Então, lá eu acabei montando uma sociedade, né, com um japonês, inclusive, né, e era um empresário que já tinha bastante experiência em outras áreas também, e acabei meio que, para promover o restaurante, nós éramos novos lá na ilha, e a ilha é aquela coisa, né, bem, assim, tradicional também, que as famílias se conhecem e tal. E 2 japoneses chegando em Santa Catarina, em Florianópolis, a gente tinha que promover o restaurante. Então eu tive que começar a fazer eventos, organizar festas, né, para realmente promover o comércio, né? E se você pudesse me dizer assim, um final de semana na vida da Daniela Cano lá em Florianópolis, como é que era? Em alguma festa.
Sempre, assim. Sempre em alguma festa? Sempre em alguma festa. Fumava também? Fumava, bebia, né? Aquela vida. A sua situação com você mesma, quando passou ali um ano, um pouquinho de tempo assim, como que você começou a fazer um balanço do rumo que a sua vida estava tomando? Então, depois de um ano que eu estava nessa vida, eu comecei a perceber, porque na faculdade, no 5º ano, eu já tinha tido contato com a Bíblia. Meu primeiro contato com a Bíblia foi através de um ex-presidiário que era viciado em crack, acabou sendo solto da cadeia depois de 2 anos. Opa, só fala mais um pouquinho como é que é essa história. Uma médica entra em contato pela primeira vez com a Bíblia a partir de um ex-viciado. Como é que foi mesmo essa história? Então, foi num plantão que eu estava dando. Eu morava numa casa, numa república, com várias estudantes que faziam diferentes cursos. E minha casa era sempre muito cheia de gente. Eu era festeira, minhas amigas também, então sempre era uma casa muito movimentada. E um dia eu estou chegando de um plantão no 5º ano da faculdade e me deparei com uma festa. Eu estava super cansada, eu não estava entendendo o que era aquilo. E minhas amigas vieram contar que, na verdade, tinha essa pessoa que ficou 2 anos presa na cadeia, né, que alguns anos atrás tinha tido um problema lá com drogas na faculdade. E esse rapaz foi o bode expiatório desses estudantes todos. Em vez de eles ficarem presos, esse rapaz acabou ficando e ele foi absolvido justo naquele dia que eu estava voltando do meu plantão. Ah, entendi. E como que ele te apresentou a Bíblia? E aí eu fiquei super irritada com aquela situação, que eu estava morrendo de sono, quase 36 horas sem dormir. Ai. E falei para minhas amigas, olha, eu quero que vocês acabem com essa festa. Então vai todo mundo embora, porque eu preciso dormir e tal. E aí esse moço veio agradecendo pelo jantar que a gente estava oferecendo, tudo, e que ele era analfabeto e aprendeu a ler a Bíblia na cadeia. E ele se ofereceu para vir todas as quartas-feiras em casa para ler a Bíblia conosco. Olha! E eu não tive coragem de falar que não aceitava aquilo, eu achei muito, assim, gentil da parte dele. Foi o primeiro contato que você teve, estudando um pouquinho, aprendendo um pouco mais. Mas você vinha dizendo que depois, lá em Florianópolis, quando você fez aquele balanço, você estava relacionando isso com esse contato. Então, porque nesse contato com a Bíblia, eu comecei a me interessar. Eu não tinha Bíblia, minhas amigas também não. E aí eu liguei para a Sociedade Bíblica do Brasil, encomendamos algumas Bíblias e vieram Bíblias de estudo do Almeida, com capa de couro, com mapas e tal. Que legal! E eu olhando aqueles mapas, eu comecei a me interessar pela Bíblia. Eu não entendia quem que era Jesus, o que quer dizer que ele veio para salvar a gente dos pecados. O que era pecado, eu não entendia o que era pecado, o que era salvação, eu não entendia nada. E as minhas amigas também não entendiam, e assim a gente começou a se interessar. Até que uma amiga minha namorava um adventista, e a mãe dele, lá de Goiânia, começou a encaminhar estudos bíblicos por correio. Então esse foi o meu primeiro contato, mas mesmo assim eu não entendia muito bem aqueles estudos. Acabou se mudando? Acabei me mudando para São Paulo, logo que eu me formei. E lá em São Paulo a gente conseguiu um teologando para dar continuidade nos nossos estudos. Então, enquanto eu fazia a especialização, eu já estava assim, tentando parar de fumar, parar de frequentar boates, aquilo tudo não estava mais fazendo sentido. A sua mudança para Florianópolis acabou interrompendo esse processo? Então, aí quando eu fui para lá, eu me desfiz de tudo que eu já estava estudando, a minha espiritualidade, porque eu tive que voltar para esse mundo de festas, de balada, tudo. Nessa situação em que você se encontrava... E um ano depois, eu realmente me veio uma coisa assim, nossa, eu estou fugindo de tudo que eu já estou tentando largar. E comecei a falar, não, agora eu acho que Deus não vai querer mais que me aceitar, porque eu estou fugindo dele de novo, né? Olha. E aí acabei, então, voltando a estudar a Bíblia. Quando você fez esse balanço, Daniela, ali depois de um tempinho já morando em Florianópolis, a coisa não correu pelo jeito muito bem como você estava esperando, né? Agora, a possibilidade de voltar a estudar a Bíblia e de ter um contato com Deus estava muito difícil? Não é que estava difícil, eu não conhecia nenhum cristão, assim, eu era nova na área, vamos dizer assim, né? E não tinha grandes amigos, assim, muito menos, assim, que acreditavam no que eu acreditava. E aí uma funcionária minha, né, que ela era cozinheira, ela era cristã, e ela falou que era para eu orar muito, que Deus ia encaminhar as coisas. Até que eu realmente encontrei uma pessoa que poderia continuar me dando estudos, inclusive para algumas pessoas, assim, que estavam procurando também. E formamos um grupinho, então, para voltar a estudar a Bíblia. E foi até que relativamente fácil, assim, né, essa volta. Só que o difícil foi com relação ao negócio. Claro! Né, porque eu tinha uma sociedade, na verdade, era um relacionamento meio mal resolvido.
E para o sócio entender que eu não queria mais trabalhar com bebida alcoólica, Eu né, imagino. que realmente eu queria guardar o sábado, né? Quais eram mais as dificuldades, os obstáculos que você tinha que enfrentar ali nesse processo? Sua família também fazia parte desses obstáculos? A minha família estava em São Paulo, então eles nem sabiam direito o que estava acontecendo comigo, que meus pais ficaram muito chateados de eu ter saído de São Paulo daquele jeito e ter largado a medicina, né? Para abrir um negócio que eu nunca, ninguém na minha família tem restaurante. Então eu fui me aventurar, vamos dizer assim. Ir para o japonês é meio assim, né? Você pode ir, mas então você pode se virar também, Sim. né? Então eu tive que arcar com as consequências daquilo e eu tinha vergonha também de falar a situação que eu estava, Entendi. né? Então foi complicado, assim, quando eu fui voltando para buscar a Bíblia, estudar tudo, a maior dificuldade que eu tive, além da sociedade que eu tinha com meu sócio, né, era também com colegas, amigos, que eu estava fazendo amizades, porque eu me sentia muito sozinha. Eu não tinha amigos cristãos e todos achavam que eu estava ficando louca. Imagino. Olha, eu fico imaginando que uma coisa é você se interessar pela Bíblia. Outra coisa é você se imaginar assumindo diante da sua sociedade, né, dos seus amigos mais próximos, até mesmo da sua família, porque em algum momento você ia ter que ligar para os seus pais e dizer, olha, estou passando por uma revolução, né? Você tinha, quando você voltou a estudar a Bíblia ali em Florianópolis, você tinha noção do caminho que isso poderia te levar? Nunca. Eu nem imaginava o que ia acontecer comigo. Mas eu tinha tanta certeza, assim, que eu tinha que estar no caminho de Deus, porque eu estava vendo o mundo tão perdido. E eu falei, eu vou me apegar nos pés de Jesus e seja o que Deus quiser. Como se eu estivesse pulando de um abismo, assim, que eu não sabia onde ia ser o fim. Olha. Mas quando eu li a palavra de Deus de madrugada, eu aprendi o que era jejuar. Eu falei, vou jejuar. Por que Jesus jejuava? Eu vou tentar jejuar também para ver se eu escuto a voz de Deus. Não escutava uma voz audível, mas eu via Deus falando comigo através da Bíblia. Acordava de madrugada, abria e vinha um versículo que me consolava, que me fortalecia, que eu entendia que eu estava no caminho certo. E a questão também, uma curiosidade que me veio agora à mente, você disse que fumava também, né? E como que você resolveu essa questão? De parar de fumar? O cigarro era uma coisa que eu tinha um apego, assim, meio que emocional, porque nesse momento que a gente está com mais dificuldade, mais sozinho ainda, parece que o cigarro se torna um companheiro. E eu fumava meio que escondido assim, mas fumava sempre. Até que uma pessoa que tinha me dado estudo bíblico lá em São Paulo, na época que eu estava fazendo especialização, era um teologando na época, ele estava em Blumenau, coincidentemente, acabou casando com uma das minhas melhores amigas. Como é que é o nome dele? Hércules. Hércules. Então ele estava lá e ele me ligou, ele falou, Dani, vai ter um batismo agora, dia 14 de dezembro, né? Era dia 11 de dezembro, aquele dia. E você não quer se batizar? Você já está Bíblia de novo. 11 de dezembro. E tinha um batismo, o último batismo do ano, que era em 2002, né? Que ele falou, você acho que já estudou bastante em São Paulo, está estudando agora aqui em Florianópolis, você já está convicta de tudo. Mas eu falei, Hércules, eu tenho um negócio do cigarro. Eu acho que eu não vou conseguir me batizar, porque eu não quero ir para uma igreja fumando cigarro. Eu não acho que isso é certo. Eu não quero ficar fumando escondido dos outros. Eu quero ir de maneira transparente. Daí ele me falou assim, acho que você tem que fazer uma oração. E eu pensei assim, é fácil para um pastor falar, faz uma oração. Eu tinha um apego emocional com aquilo. Eu falei, eu não preciso me batizar agora, dia 14, eu pensei. Pode ser em janeiro, pode ser em março do ano que vem, pode ser em dezembro do ano que vem, não sei se é agora. Mas eu resolvi conversar com Deus, eu estava em pé e eu falei, Senhor, se for da sua vontade que eu me batize agora, dia 14, daqui 3 dias, então o Senhor tira de mim essa vontade, porque não foi o Senhor que me criou e que me conhece desde o ventre da minha mãe. O Senhor sabe que eu nasci fumando. Então, por favor, me ajuda, né, me libertar disso, se for a tua vontade. Senão, eu vou para outro dia. E aí, o que aconteceu? Que depois dessa oração, no dia seguinte, eu acordei, fui fumar, passei mal. Aí, achei que é porque estava em jejum. Aí, o dia foi corrido, fui almoçar, passei mal novamente. Falei, acho que eu comi muita fritura. Aí, fiquei o dia inteiro trabalhando no restaurante, depois da janta, todos os clientes iam embora, eu gostava de fumar. Quando eu fui buscar meu cigarro no deck, assim, que o restaurante era numa marina, fui buscar o cigarro, tinham roubado o meu maço e o meu isqueiro, que estava numa mesa. Alguém levou embora. Aí eu pensei, nossa, eu não acredito, eu não tenho amigos mesmo. Quem é que levou meu maço e meu isqueiro? E naquela época não tinha nada aberto, depois das 2 da manhã. E estava indo embora para casa, quando eu virei as costas para o restaurante, uma voz assim na minha mente, você não vai mais fumar. Aí eu fechei os olhos, eu falei, não, acho que Deus está falando comigo. E aí lembrei da oração que eu tinha feito no dia anterior.
Eu falei, não, é Deus falando comigo. Aí começou a cair uma ficha de tudo que eu tinha tentado fumar aquele dia, da oração que eu tinha feito. Eu falei, não, é Deus que está falando comigo, eu não vou mais fumar. Aí liguei pro pastor e acabei me batizando. Olha, mas que história! Você se lembra do que significou o batismo para você? Que momento de encontro com Deus que foi esse? Então, eu ter mergulhado nas águas foi uma coisa que parece que eu queria morrer. Eu estava me chegando nessa tribulação toda que eu passei, de ter fugido da medicina, de ter fugido de casa. Eu senti de verdade que eu precisava passar por aquilo para Deus me mostrar o quanto eu era rebelde, o quanto eu precisava dele para mudar o meu jeito de ser. E a gente continua ainda precisando, mas quando eu mergulhei na água, eu falei, eu quero morrer de verdade para quem eu era, para me transformar numa nova pessoa, né? Que coisa linda, foi muito significativo para você. Foi muito significativo. Essa cerimônia. Eu via que Deus queria me mudar mesmo, assim, na marra. Mas Daniela, alguém não poderia estar ouvindo essa nossa conversa e pensar assim, essa menina é louca. Ela foi muito bem educada, foi muito bem preparada para aquele ideal de felicidade lá que ela tinha no passado. E agora é uma coisa quase vergonhosa uma pessoa que entra no mundo da universidade, uma pessoa descolada, que experimenta liberdade ao máximo. E agora vai se restringir a uma religião, a estudo da Bíblia. Como que você lida com isso? Principalmente alguns amigos assim me questionavam, mas eu percebo assim que na verdade a gente acha que está liberto quando está nesse mundo de festa, isso e aquilo, de fumar quando quer, bebe quando quer, faz o que quer, mas na verdade a gente está no mundo de escravidão, porque isso não traz uma felicidade verdadeira, né? Então quando a gente realmente está acreditando na palavra de Deus, a gente por liberdade de escolha a gente quer seguir a Cristo e entendendo um grande contexto que a gente está da guerra do bem contra o mal, compreendendo as profecias da Bíblia, tudo, a gente entende que a gente está na Terra com uma missão. E essa missão é que me dá, assim, hoje, o senso de que realmente eu estou com um propósito aqui. A minha vida tem um propósito, eu não estou aqui passeando nessa Terra. Né? Então, é isso que me mantém hoje, é isso que me faz, cada dia que eu acordo, assim, falar, Senhor, qual que é a minha missão hoje? Qual que é a minha missão hoje? Que e coisa de me manter linda. viva, né? Quando você olha para trás, Daniela, e vê todos os caminhos pelos quais você passou, com que palavras você descreve o que Deus fez na sua vida? Eu acho que Deus tem muita misericórdia, assim, de mim. Ele realmente estava me amando e me conhecendo desde o ventre, e eu entendo que eu não me conhecia. E quando Ele se revelou para mim, eu entendi que, da impressão que eu me revelei também, parece que eu encontrei um espelho de me enxergar também quem realmente eu era, o que eu estava buscando. Puxa vida, que coisa linda. A gente tem então aqui o nosso momento das perguntinhas rapidinhas, né? Vou te falar uma palavra e você me diz então o que vem à sua mente. Vida. Alegria. Deus. Amor. Juventude. Liberdade. Felicidade. Família. Dinheiro. Limitações. Pecado. Tristeza. Um privilégio. Se encontrar onde Deus te quer. Um sonho. Ver Jesus voltar. Um pedido. Que as pessoas tenham a oportunidade também de um dia ter um encontro com Deus. Uma grande verdade. A palavra. Uma grande mentira. O engano. Casamento. Felicidade. Envelhecer. Privilégio. Família. Muita alegria e credibilidade. Justiça. Senhor. Um versículo da Bíblia que te acompanha. Tudo posso naquele que me fortalece. É isso mesmo, Daniela. A sua história prova isso, né? Que Deus pode todas as coisas e você pode tudo nele. Muito obrigada por ter vindo aqui, dividir um pouquinho de você com a gente. Que a sua vida, que o seu testemunho ainda continue abençoando muito mais pessoas. Muito obrigada. Um abraço para você.
E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por essa história tão inspiradora. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até a próxima semana.